Olá pessoal, bem-vindos de volta e mais uma vez aqui, professor Guilherme Dourado, falando sobre direito tributário. E hoje a gente vai ver alguns temas bem interessantes também, sujeição passiva tributária, certo? Solidariedade, capacidade, responsabilidade tributária. Então, vamos seguindo adiante. Tá aqui a caneta, pronto. Questão de número 60, 2019, 28º exame. Pedro tem 3 anos de idade e ele é proprietário de um apartamento. Família rica, os pais botaram um apartamento no nome do Pedro, de 3 anos de idade. Em janeiro deste ano, o fisco notificou Pedro para o pagamento do IPTU, por meio do envio do carnê de cobrança ao seu endereço. Os pais de Pedro, recebendo a correspondência, eles decidiram não pagar o tributo, mesmo possuindo recursos financeiros para tanto. Bom, pessoal, a questão é bem interessante. Ela diz que o Pedro tem 3 anos de idade, portanto, para o direito civil, ele seria um absolutamente incapaz. Ele é proprietário de um imóvel, recebeu a cobrança do IPTU e seus pais não quiseram pagar. E o que é que vai acontecer, pessoal? Curiosamente, em relação à capacidade civil, ele é absolutamente incapaz. Mas em relação à capacidade tributária, vocês que já são especialistas em direito tributário já sabem que capacidade tributária só depende de uma coisa, é da prática do fato gerador. Se você praticou o fato gerador, não interessa se você tem 3 anos de idade, não interessa se você é ébrio habitual, não interessa se você tem alguma deficiência mental que te prejudique a expressão da sua vontade, não interessa nada para o direito tributário, ok? Praticou o fato gerador, então você é automaticamente o contribuinte. Então, nesse caso aqui, quem é o contribuinte desse IPTU? Pedro. Quem é que tem a obrigação de pagar esse IPTU? Pedro. Ah, mas Pedro tem apenas 3 anos de idade. Pronto. Isso vai ser importante não para fins de saber se ele é contribuinte ou não. Isso não é importante para fins de saber se ele é ou não é sujeito passivo, porque ele é sujeito passivo como contribuinte. Só que nesse caso aqui, além desse sujeito passivo, nós vamos ter outros sujeitos passivos, que são os chamados responsáveis tributários. Então vamos ver aqui nas alternativas. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação por Pedro, que é o contribuinte, o que vai acontecer? Assinale a afirmativa correta. Sendo impossível cobrar o tributo do contribuinte, essa obrigação recai sobre os responsáveis. Quem é que serão os responsáveis nesse caso? Assinale a afirmativa correta. Os pais de Pedro devem pagar o tributo na qualidade de substitutos tributários. Falso. Isso não é uma situação de substituição, mas eu vou já comentar o que é uma substituição, tá? B. O fisco deverá aguardar Pedro completar 18 anos para iniciar o processo de execução da dívida. Pessoal, errado. Se isso acontecesse, muita gente ia colocar seus imóveis no nome dos filhos de menor, certo? Justamente para empurrar o pagamento do IPTU pelo menos por 18 anos. Item C. Os pais de Pedro responderão pelo pagamento do tributo, uma vez que são responsáveis tributários na condição de terceiros. Perfeito, gabarito, letra C de casa. Item D. O fisco deve cobrar o tributo dos pais de Pedro, já que são contribuintes do IPTU. Os pais não são contribuintes do IPTU. Quem é o contribuinte? O contribuinte é o Pedro. Porque qual é o fato gerador do IPTU, gente? Ser proprietário do imóvel territorial urbano. Ser proprietário de um imóvel em área urbana. Esse é o fato gerador do IPTU. Quem pratica o fato gerador é o contribuinte. Então, quem é o proprietário? Pedro. Quem é o contribuinte? Pedro. A idade dele importa? A idade dele não importa. O que é que importa? Importa que ele praticou o fato gerador. Então, acabou-se. Tá? Tá, e qual é a diferença aqui de substituição para essa responsabilidade por terceiros? Pessoal, substituto tributário, isso é muito comum em tributos indiretos. Por exemplo, o ISS, ICMS e o IPI, tá bom? Esses tributos, principalmente o ICMS e o IPI, que são não cumulativos, eles podem ter uma organização, uma ordenação da forma de cobrança, de modo a dispensar o pagamento de um contribuinte. O cara é contribuinte, praticou o fato gerador, mas não vai precisar pagar o tributo. Por quê? Porque alguém vai pagar automaticamente em seu lugar. Isso é uma hipótese de substituição, tá bem? Por que esse caso aqui não é de substituição? Olha só, é um tipo de responsabilidade chamado responsabilidade por transferência. Qual é a diferença da responsabilidade por substituição e da responsabilidade por transferência? Na responsabilidade por substituição, o contribuinte nunca vai ter a obrigação de pagar. No momento em que ocorre o fato gerador, a condição de responsável já surge instantaneamente, tá? Então, o substituto já aparece na mesma hora em que ocorre o fato gerador. Já esse terceiro aqui, essa responsabilidade por transferência, como é que funciona? Primeiro, o contribuinte tem a obrigação de pagar, e aí, se acontecer algum evento que impossibilite a cobrança com base nesse contribuinte, isso transfere a responsabilidade para o outro.
Então, nesse caso aqui, é uma responsabilidade por transferência, porque a própria questão falou, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação por Pedro. Então, primeiro tentou buscar Pedro. Como não conseguiu cobrar do Pedro, isso transferiu a responsabilidade para os pais, ok? Curiosamente, mesmo Pedro sendo menor, mesmo ele tendo 3 anos de idade, ele foi o objeto inicial, ele foi o alvo inicial da cobrança. Somente porque foi impossível cobrar dele, é que essa responsabilidade se transferiu para os seus pais. Beleza, pessoal? Gabarito, letra C, questão número 60. Questão 61. Considere que Luiz é um andarilho civilmente capaz que não elegeu nenhum lugar como seu domicílio tributário. Ele não escolheu nenhum lugar como domicílio tributário, não tem domicílio civil, nem residência fixa e não desempenha habitualmente nenhuma atividade de endereço certo. A partir das hipóteses apresentadas de acordo com o CTN e no silêncio da legislação específica, assinale a afirmativa correta. Pessoal, isso é um caso de domicílio tributário. A regra que a gente tem é o foro de eleição. Em regra, o seu domicílio tributário é aquele local que você escolhe para ser seu domicílio tributário. E aí, se você não escolher, o CTN traz algumas regras específicas. No caso aqui, ó, o Luiz é uma pessoa física, né? Então, quais são as regras específicas que seriam aplicáveis ao caso de Luiz? Seria o domicílio civil, onde ele é domiciliado, né? Onde ele tem residência, ou então o centro habitual de suas atividades. Só que a questão diz, nem com isso aqui eu consigo identificar o domicílio tributário dele. Mas é o CTN, muito preparado, já traz uma outra regra subsidiária. Olha, se não for possível determinar de nenhuma dessas formas o domicílio tributário desse sujeito, onde é que vai ser o domicílio tributário? Vai ser no local da situação dos bens ou da ocorrência do fato gerador. Então, onde é que vai ser considerado o domicílio tributário aqui? Onde houve o fato gerador. Então, se o Luiz praticou um fato gerador, seu domicílio tributário. Como ele não escolheu nenhum domicílio tributário, como ele não tem residência fixa, não tem domicílio certo, não se sabe onde ele pratica habitualmente suas atividades, automaticamente seu domicílio tributário vai ser o local da prática do fato gerador. Item A. A partir da hipótese apresentada, de acordo com o CTN, e no silêncio da legislação específica, assinale a afirmativa correta. A. Luiz nunca terá domicílio tributário? Pessoal, claro que não, porque ele precisa ser cobrado em algum local, certo? Então, ele vai ser cobrado no seu domicílio tributário. Nesse caso aqui, vai ser o local da ocorrência do fato gerador. B. O domicílio tributário de Luiz será o local da situação de seus bens. Perfeito. Ou da ocorrência do fato gerador. Gabarito, B de bola. C. O domicílio tributário de Luiz será necessariamente a sede da entidade tributante. Pessoal, não existe essa regra, tá bem? Não existe essa regra no CTN. D. O domicílio tributário de Luiz será a residência de seus parentes mais próximos ou o lugar da situação dos bens. O local da situação dos bens, ok. Residência de parentes mais próximos, se você não sabe nem o domicílio do cara, menos provavelmente ainda você vai saber a residência dos seus parentes, tá? Então, para facilitar a cobrança, situação dos bens ou local da ocorrência do fato gerador. Questão 61, gabarito B de bola. 62. João e Maria celebraram entre si contrato de locação, sendo João locador e proprietário do imóvel, Maria locatária. No contrato, eles estipularam que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU vai ser de Maria, locatária. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. Pessoal, João, cadê o João proprietário? João é o proprietário do imóvel. Qual é o fato gerador do IPTU, pessoal? Qual é o fato gerador do IPTU? Propriedade, posse ou domínio útil de um imóvel que esteja localizado em uma área urbana. Beleza. Propriedade, fato gerador do IPTU é esse. Propriedade, posse, domínio útil do imóvel urbano. Maria é o quê? Maria é apenas uma locatária. Só que olha o que aconteceu. Com base nesse contrato de locação que eles fizeram, a Maria se comprometeu a pagar o IPTU. Ela é contribuinte do IPTU? Não, mas ela se comprometeu contratualmente a pagar. Questão hipotética. Se a Maria não pagar, o poder público municipal vai cobrar de quem? Do João ou da Maria? O poder público vai cobrar de quem? Vai cobrar obrigatoriamente do João, por quê? Porque o João é o proprietário e se ele é o proprietário, ele que é o contribuinte do IPTU. A Maria não tem nenhuma relação com o fisco, tá? Ela tem uma relação de direito privado, tem um vínculo jurídico de direito privado com o João. Mas em relação ao fisco municipal, ela não tem nenhuma relação, tá? O poder público municipal vai cobrar, portanto, de quem? Vai cobrar do João, porque para todos os fins da legislação tributária, ele é o contribuinte, ele que tem que pagar, certo?
Vamos lá. Maria se comprometeu civilmente a pagar, mas não pagou. O poder público executou João e o João acabou tendo que pagar. João vai ficar no prejuízo, sendo que a Maria que tinha se comprometido a pagar. Nesse caso, pessoal, João tem direito de entrar com a ação cobrando da Maria. Mas essa ação vai ser regida pelo direito privado, vai ser toda na esfera privada. Tá? Em relação ao poder público, o poder público vai cobrar de quem seja o contribuinte, no caso aqui do João. Item A. O contrato será ineficaz entre as partes, pois transferiu a obrigação de pagar o imposto para a pessoa não prevista em lei. Pessoal, isso não torna o contrato ineficaz entre as partes. O contrato é sim eficaz entre as partes, só que ele é ineficaz perante terceiros. Tá? Ele não tem aplicação perante o poder público. B. O contrato firmado entre particulares não poderá se opor ao fisco municipal no que tange a alteração do sujeito passivo. Perfeito. O contrato ele é totalmente válido entre as partes. Tá? Ele não pode ser aplicado ao poder público. Gabarito da questão 62, letra B de bola. C. O contrato é válido e eficaz e, por consequência dele, a responsabilidade pelo pagamento do tributo se tornará solidária, podendo o fisco municipal cobrar de João ou de Maria. O contrato é válido e eficaz, mas entre as partes e não gera essa solidariedade, tá? Item D. No caso do fisco municipal cobrar o tributo de João, ele não poderá ajuizar ação regressiva em face de Maria. Falso também. Se cobrar do João, ele tem o direito sim de cobrar essa ação regressiva, tá? Gabarito da 62, portanto, letra B de bola. 63. João e Pedro são, por lei, contribuintes obrigados solidariamente a pagar determinado tributo. Então, aqui, João e Pedro são obrigados solidariamente a pagar determinado tributo. Foi publicada uma lei que isenta ex-combatentes do pagamento de tal tributo. Então, quem for ex-combatente está isento desse tributo, sendo este o caso pessoal somente de João. Tendo em vista essa situação, assinale a afirmativa correta. Pessoal, que questão é essa? Solidariedade tributária, tá? João e Pedro são ambos contribuintes de um fato gerador, certo? Eles têm uma obrigação solidária de pagar esse tributo. E aí o que é que aconteceu? Veio uma lei e trouxe uma isenção pessoal que beneficia apenas o João. Ou seja, Pedro não está beneficiado por essa isenção. Pedro vai ter a obrigação de pagar esse tributo? Claro, pessoal. João e Pedro são contribuintes. O João foi pessoalmente considerado isento. O Pedro foi isento? Não. Se o Pedro não foi isento, ele vai ter que pagar? Claro, vai ter que pagar, certo? Item A. Sendo um caso de isenção pessoal, a lei não exonera Pedro, perfeito, que permanece obrigado a pagar o saldo remanescente descontado a parcela isenta em favor de João. Perfeito, gabarito, então, letra A. Vamos ver a B. Pedro ficará totalmente exonerado do pagamento, aproveitando-se da isenção em favor de João. Pessoal, isso poderia ocorrer se fosse uma isenção objetiva. O que é uma isenção objetiva? Isenção objetiva é uma isenção que não depende de nenhuma característica das partes. Por exemplo, se esse fato gerador aqui, esse tributo, fosse o IPTU, o tributo é IPTU, o fato gerador é a propriedade de um imóvel. Nesse exemplo, a lei veio dar isenção por causa de uma condição pessoal do João. Mas imagine que essa isenção tivesse sido por uma condição da própria casa. Ah, se a casa tem até 200 metros quadrados, então ela está isenta. Pessoal, no caso de uma isenção dessa, ia ou não ia beneficiar todo mundo? Não, se a isenção depende do tamanho da casa e o tamanho da casa não depende de quem é o dono, então nesse caso, beneficiaria todo mundo sim, certo? Lembre, se for isenção pessoal, só vai beneficiar a pessoa beneficiada pela isenção. Já se for uma isenção objetiva, nesse caso pode beneficiar todo mundo. C. O imposto poderá ser cobrado de Pedro ou de João, pois a solidariedade afasta a isenção em favor deste. Não, cara. João foi isento. Está aqui uma norma, cadê? Trazendo isenção de ex-combatentes. Se o João está isento, ele não tem a obrigação de pagar. D. Pedro permanece obrigado a pagar integralmente o tributo, nada obstante a isenção em favor de João. Errado, tá, pessoal? Se João era proprietário, por exemplo, de 50% e essa 50% foi isento, o Pedro só vai ter que pagar o restante. Questão 63, gabarito, letra A. Questão 64. A União instituiu determinado tributo federal e conferiu a uma autarquia as tarefas de fiscalizá-lo. Tendo em vista a situação narrada, assinale a opção correta. Pessoal, o que é que aconteceu? A União instituiu o tributo e conferiu a uma autarquia as tarefas de fiscalização. Instituir é o quê? Competência tributária. A competência pode ser modificada? Não, a competência é imutável, ela não vai ser modificada.
conferiu à autarquia a tarefa de fiscalizar. O que é isso? Isso é capacidade tributária ativa. Capacidade tributária ativa pode ser transferida? Pode. Pode ser delegada? Pode. Tem algum problema aqui? Não. Tendo em vista a situação narrada, assinale a opção correta. A. A capacidade tributária ativa, realizar esses atos de fiscalização, é delegável. Ponto, perfeito, gabarito, letra A. B. Trata-se de caso de delegação de competência tributária da União. Pessoal, competência é o poder de instituir o tributo. A competência não é delegável, ela é sempre indelegável. Então, se um tributo é de competência da União, só a União pode instituir aquele tributo, ok? C. Não é possível que a União revogue, a qualquer tempo e por ato unilateral, a atribuição que conferiu a tal autarquia. Falso, pessoal. Isso foi uma deliberalidade da União, foi uma delegação. No caso, sendo uma delegação, ela pode ser revogada a qualquer momento, tá? Em eventual discussão judicial proposta por um contribuinte do tributo, a autarquia não terá prazo em dobro para recorrer. Pessoal, a autarquia, isso aqui é mais direito administrativo, né? É uma pessoa jurídica de direito público. Então, ela cobrando, quem é que está cobrando? É a Fazenda Pública em juízo. Então, vai ter as mesmas prerrogativas, tá? Gabarito, letra A. A capacidade tributária ativa é delegável. Ponto. Esse é o exemplo também, pessoal, do ITR, tá? Que a gente tinha visto já antes do curso. O ITR é de competência da União, mas ele pode ser cobrado pelos municípios. Tá? Essa cobrança pelos municípios é justamente essa delegação da capacidade tributária ativa. Questão número 65. Lei municipal que dispõe sobre o IPTU estabelece solidariedade entre os proprietários de um mesmo imóvel. Os efeitos da solidariedade estão listados nas opções a seguir, à exceção de uma. Pessoal, nós temos 3 efeitos da solidariedade, tá? Quais são? Se nós temos devedores solidários e uma dessas pessoas fez o pagamento, esse pagamento feito pelo devedor solidário aproveita aos demais devedores, tá? Então, por exemplo, tem 3 pessoas obrigadas a pagar R$3.000. Então, a priori, não sendo solidariedade, cada uma teria que pagar 1.000. Como eles são solidários, cada um pode ser chamado a pagar a integralidade, os 3.000, tá? João, Pedro e Maria. Se o Pedro pagar R$1.500, esse pagamento de R$1.500 favorece o João e a Maria, que agora só podem ser cobrados do restante, ok? Esse é o primeiro efeito da solidariedade. Próximo efeito da solidariedade, a interrupção da prescrição contra ou a favor de um dos obrigados solidariamente favorece ou prejudica os demais. E aí o exemplo aqui que a gente tem qual é? João e Maria são casados proprietários de um imóvel, são contribuintes do IPTU. Imagine, prazo prescricional do IPTU, 5 anos para fazer a cobrança. Você imagine que com 4 anos e 11 meses, o João pede parcelamento desse tributo. O que o parcelamento vai fazer? Vai gerar uma interrupção do prazo prescricional. Ou seja, o prazo estava em 4 anos e 11 meses, faltava só um mês para prescrever, o prazo vai ser renovado integralmente, por um ato praticado pelo João. Só que esse ato praticado pelo João irradia sobre a Maria também, prejudica a Maria também, certo? Então, a interrupção da prescrição favorece ou prejudica todo mundo, ok? E o terceiro efeito, pessoal, terceiro efeito da solidariedade em relação à isenção que a gente já tinha comentado. Se a isenção for objetiva, aí ela pode beneficiar todo mundo. Mas se for uma isenção pessoal, que depende de características peculiares de alguma pessoa, nesse caso é uma isenção pessoal, ela não vai beneficiar os demais, ok? Então, bora lá para as alternativas. A interrupção da decadência em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Errado, por quê? Isso aqui nem precisava saber muito tributário, né? Decadência, pessoal, não se interrompe nem se suspende. Então, não existe interrupção de decadência. Item errado, gabarito, letra A. B. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Perfeito. É a interrupção da prescrição e não da decadência. C. Pagamento efetuado por uns obrigados aproveita aos demais. D. Isenção ou remissão de crédito exonera todo mundo, salvo se otorgada pessoalmente a um deles, subsistindo nesse caso a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Ou seja, a isenção beneficia todo mundo, salvo se ela for isenção pessoal. Questão 65, gabarito letra A. Questão 66. 3 irmãos são donos de um imóvel em proporções iguais, ou seja, cada um é dono de 33,3%. Em relação ao IPTU, o que é que acontece? Pessoal, se as pessoas têm interesse
na prática de um fato gerador, interesse comum na prática do fato gerador, ou seja, eles três são proprietários. Então, todos os três têm interesse comum nesse fato gerador. O que é que acontece? Todos eles estão solidariamente obrigados. E qual é a característica da obrigação solidária? É que você pode ser cobrado integralmente do valor da dívida e não apenas a sua proporção ideal, tá? Item A. Só pode ser cobrado pelo fisco na razão de 33,33%, ou seja, só pode cobrar um terço de cada? Não. Por mais que cada um seja proprietário de um terço do imóvel, como essa obrigação em relação ao IPTU é uma obrigação solidária, todos os três irmãos estão obrigados ao pagamento integral do IPTU. Tá? B. É devedor solidário em relação a todo o imposto. Cada irmão é devedor solidário em relação a todo o imposto. Perfeito. Gabarito, letra B. C. Cada irmão é devedor em razão de 33,3% do imposto e responsável subsidiário pelo restante? Errado, tá, pessoal? Todo mundo vai ser solidário. D. Não pode ser cobrado judicialmente pela parte de outro irmão que tenha recursos para pagá-la. Falso também, certo, pessoal? Se desses três irmãos só um tem dinheiro para pagar, então esse um vai estar obrigado integralmente ao pagamento do tributo, porque é justamente esse o conceito de solidariedade, tá? Gabarito, B de bola. Questão de número 67. Vera e Mara são contribuintes obrigados solidariamente, por lei, a pagar mensalmente certo tributo. Então, eles são obrigados solidariamente a pagar determinado tributo. Em determinado mês, foi publicada a lei que isentou do imposto pessoalmente as pessoas que sofriam de certa enfermidade, da qual Vera é portadora. Pessoal, exemplo parecido com aquela questão que a gente já fez, certo? O que acontece? Existe aqui uma obrigação solidária entre Vera e Mara. Só que Vera se beneficiou de uma isenção pessoal. O que acontece com Mara? Mara tem que pagar ainda o restante do tributo. Então, se, por exemplo, cada uma delas tivesse que pagar 50%, 50% de Vera estão isentos agora, por causa de uma isenção pessoal. Mas e os 50% de Mara? Ela está isenta? Não. Se é uma isenção pessoal e só se aplica a Vera, Mara não está isenta. Se não está isenta, tem que pagar o tributo. Nessa situação hipotética, item A. A isenção concedida à Vera exonera integralmente Mara de sua obrigação. Falso, pessoal. Se a obrigação é pessoal, ela só vai se aplicar sobre a pessoa. B. A isenção concedida à Vera não exonera Mara, restando a este a obrigação pelo saldo remanescente. Perfeito. A Vera foi isenta, a Mara não. C. A isenção dada à Vera não exonera Mara, restando a este a obrigação integral. Obrigação integral não, tá? Porque a parcela que cabia à Vera, essa parcela vai ser abatida. D. A referida lei é inconstitucional, dada a impossibilidade de concessão de isenção pessoal em caso de solidariedade de obrigados. Falso também, pessoal. Não existe essa restrição de canto nenhum, certo? Questão 67, gabarito, letra B. E, por fim, a gente vem para esse novo tema de responsabilidade tributária, certo, pessoal? O que é responsabilidade tributária? A gente tem dois tipos de sujeição passiva tributária. Ou o cara é contribuinte quando ele pratica o fato gerador, ou então ele é responsável. Quando, apesar dele não ter praticado o fato gerador, a lei determina que ele pague tributo. A gente vai ver que casos são esses aqui agora. A pessoa jurídica, questão 68 de 2018. A pessoa jurídica Sigma teve lavrado contra si um auto de infração. A autuação fiscal lhe impôs multa. Por que essa multa? Pela falta de exibição das notas fiscais durante determinado período, ou seja, ela não tinha nota fiscal. Após ser citada em sede de execução fiscal, a pessoa jurídica Sigma alegou embargos à execução, que não apresentou as notas fiscais porque elas haviam sido furtadas por seu antigo gerente geral, que com elas praticara ilícito criminal, tendo sido, por isso, condenado na esfera penal por sonegação fiscal e furto daquelas notas. Com base nessa narrativa, no que tange ao pagamento da multa tributária, assinale a afirmativa correta. Pessoal, esse daqui é um exemplo de responsabilidade por infrações da legislação tributária. Que infração foi essa? Olha só. Houve uma infração derivada de quê? Da falta de exibição das notas fiscais. Então, esse tipo de responsabilidade se aplica exclusivamente a multas, tá? Se você tinha uma determinada obrigação e você não praticou essa obrigação, então você vai ser responsabilizado e o CTN chama isso de responsabilidade pelas infrações, tá? E aí, olha só que curioso, em regra aqui seria a pessoa jurídica que teria que pagar essa multa. Só que é o que ele fala, a pessoa jurídica disse que essas notas foram furtadas pelo antigo gerente, que praticara
que teria praticado ilícito criminal com essas notas. Então, ele se utilizou das notas fiscais para praticar um ilícito criminal, certo? O que é que nós temos aqui? Em se tratando de crime, pessoal, a responsabilidade pela infração deixa de ser da pessoa jurídica e passa a ser pessoal do antigo gerente, tá? Então, cuidado. Em regra, se isso não fosse um crime, não tivesse nenhuma das outras possibilidades de responsabilidade pessoal, a empresa que teria que responder. Só que nesse caso, como foi o gerente que praticou, que se utilizou dessas notas fiscais para a prática de crime, então nesse caso específico é um caso de responsabilidade pessoal desse antigo gerente, tá? Bora lá. Com base na alternativa, no que tange ao pagamento da multa tributária, assinale a afirmativa correta. A. A responsabilidade é pessoal do antigo gerente por ter praticado infração conceituada na lei como crime. Perfeito. Gabarito, letra A. B. A empresa deve arcar com o pagamento da multa, sendo possível posteriormente uma ação de regresso em face do antigo gerente geral. Não, pessoal, não é a empresa nesse caso que vai ter que pagar. Por quê? Porque nesse caso aqui é uma responsabilidade pessoal do gerente. C. O antigo gerente não pode ser responsabilizado na esfera civil tributária por já ter sido condenado na esfera penal. Pessoal, vocês já estão carecas de saber que isso aqui não tem nada a ver. Independência das instâncias. Ele pode ser processado de forma independente nas esferas penal, criminal, né? Civil, trabalhista, tributária, administrativa, eleitoral. Qualquer esfera, pessoal, é autônoma em relação às demais, tá? D. É o caso de responsabilidade solidária por ter a empresa nomeado o antigo gerente para o cargo de tamanha confiança. Pessoal, a empresa, nesse caso, não tem como ser responsabilizada, tá? A responsabilidade, na verdade, será pessoal do antigo gerente. 68, gabarito, letra A. Questão 69. Pessoa jurídica XXX é devedora de contribuição social sobre o lucro líquido. Aí o aluno vê essa CSLL aqui e, ai meu Deus do céu, não estudei isso, estou lascado. E aí eu falo, meu amigo, você lê o resto da questão, você não vai precisar saber o que é essa CSLL, tá? Estava devendo CSLL. Além de multa de ofício e juros moratórios, relativamente ao exercício de 2014. O referido crédito tributário foi devidamente constituído por meio do lançamento de ofício e sua exigibilidade se encontra suspensa por força de recurso administrativo. No ano de 2015, a pessoa jurídica XXX foi incorporada pela pessoa jurídica ZZZ. Então, pessoal, traduzindo toda essa historinha aqui da banca. Uma pessoa jurídica estava devendo tributo e ela foi comprada por outra pessoa jurídica. O que é que vai acontecer com esse tributo, pessoal, com essa dívida tributária? Vai ser transferido de uma empresa para a outra. Portanto, a ZZZ vai se tornar responsável tributária pelos tributos devidos pela empresa original. Ok? Sobre a responsabilidade tributária da empresa ZZZ, no tocante ao crédito tributário constituído contra XXX, assinale a afirmativa correta. Item A. A incorporadora ZZZ é responsável apenas pelo pagamento da CSLL e dos juros moratórios. Pessoal, falso. Ela vai pagar por tudo. Todo o crédito tributário vai ser transferido. B. A incorporadora ZZZ é integralmente responsável tanto pelo pagamento da CSLL como pelo pagamento da multa e dos juros moratórios. Gabarito, letra B de bola. Item C. A incorporadora ZZZ é responsável apenas pelo tributo. Falso. D. A incorporadora é responsável apenas pela CSLL e pela multa. Falso, pessoal. Ela vai responder por tudo, tá? Gabarito 69, letra B de bola. Questão de número 70. A pessoa jurídica XYZ, prestadora de serviços contábeis, é devedora do imposto de renda de pessoa jurídica. Imposto de renda de pessoa jurídica. Além de multa moratória e multa punitiva nos calendários de 2014 a 2015. No ano de 2016, a pessoa jurídica foi incorporada, a XYZ foi incorporada pela ABC, também prestadora de serviços contábeis. Sobre a responsabilidade tributária da pessoa jurídica ABC, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, o que é que ele quer saber? Mesma coisa da questão anterior. Uma pessoa jurídica está devendo e foi vendida para outra pessoa jurídica. O que é que vai acontecer? A pessoa jurídica que comprou, a que incorporou nesse caso, vai ser responsável por todas as dívidas tributárias, tá? A. Ela é responsável apenas pelo imposto de renda devido, não sendo responsável pelo pagamento das multas moratória e punitiva. Falso, vai pagar por tudo.
B, ela é responsável integral, tanto pelo pagamento do imposto de renda devido, como pelas multas moratória e punitiva, gabarito, letra B de bola. C, ela não é responsável pelo pagamento do imposto de renda, falso. D, ela é responsável apenas pelo imposto de renda e pela multa moratória, falso, tá? Vai pagar tudo, pessoal. Comprou uma empresa nova, comprou uma empresa com dívida, vai pagar tudo. Questão 71. XYZ é um estabelecimento empresarial que foi alienado e cujo adquirente continuou a explorar a mesma atividade. Então, olha só, XYZ, estabelecimento empresarial, foi vendido e o adquirente, o cara que comprou esse estabelecimento, continuou a explorar a mesma atividade. Considerando que também o alienante XYZ continuou a exercer a atividade empresarial no mesmo ramo de negócio, assinale a afirmativa correta. Pessoal, olha só, o que é que acontece? XYZ era um determinado estabelecimento. Imagine que era uma farmácia. E aí tinha duas sedes dessa farmácia. Resolveu vender uma sede e continuou explorando a atividade na outra sede que continuou, certo? Tinha duas sedes, vendeu uma e ficou com a outra. E o que é que acontece? O adquirente que comprou essa farmácia continuou a explorar também. Se essa farmácia tinha dívidas antes, o que é que acontece com essas dívidas tributárias, pessoal? O que é que vai acontecer é o seguinte, sempre que há a venda de um estabelecimento comercial, a pessoa que compra torna-se responsável pelas essas dívidas, tá? A questão vai ser saber se ela vai ser responsável solidária, né, nos termos do CTN integral, ou então se ela vai ser responsável apenas subsidiariamente. E aí o ponto é, se a pessoa que vendeu o estabelecimento, tá? Se o alienante do estabelecimento continuou no exercício das atividades, o adquirente vai ser responsabilizado apenas subsidiariamente. Se o alienante parou, cessou total o exercício de qualquer atividade, o adquirente responde integralmente. E aí tem uma terceira situação, que é se o alienante parar, mas retomar dentro de 6 meses. Então ele tem até 6 meses para voltar. Se ele voltar às atividades em até 6 meses, o adquirente vai responder subsidiariamente em relação ao alienante, tá? É como se nunca tivesse parado. Item A. O adquirente é integralmente responsável pelos tributos devidos até a data da alienação sem responsabilidade do alienante? Falso, tá, pessoal? Isso ocorreria se o alienante tivesse cessado as atividades. B. O adquirente e o alienante são responsáveis cada qual por 50% dos tributos devidos até a data da alienação. Não existe essa regra, a regra que eu falei. Se continua o exercício da atividade, o adquirente responde subsidiariamente. Se o alienante para, cessa as atividades, o adquirente responde integralmente. Item C. A responsabilidade pelos tributos devidos até a data da alienação é integralmente do alienante, sem responsabilidade do adquirente. Pessoal, continuou a exercer a atividade, então, integralmente responsável. D. Como o alienante continuou a explorar a atividade empresarial, a responsabilidade do adquirente pelos tributos devidos até a data da alienação é subsidiária com o alienante. Perfeito, gabarito, letra D, certo? Então, olha só, se tivesse parado, se esse daqui tivesse parado, quem comprou responderia integralmente. Como esse daqui continuou, quem comprou responde apenas subsidiariamente, tá? Questão 71, gabarito, letra D de dado. Questão 72. A pessoa jurídica XYZ celebra contrato de locação de automóveis com a pessoa jurídica ABC, proprietária dos veículos, tá? Pelo prazo de 5 anos. Os automóveis serão utilizados pelos diretores da pessoa jurídica e, segundo o contrato, a locatária é responsável pelo pagamento do IPVA. Assinale a afirmativa correta. Pessoal, mesma questão em relação àquela responsabilidade do IPTU, tá? Contratos particulares definindo quem é que vai pagar o tributo, eles têm validade e têm eficácia, mas apenas entre as partes. Esse contrato vale entre as partes? Vale, mas ele não pode ser oponível em relação ao poder público. O poder público não tem nada a ver com essa história. Então, no exemplo aqui, ó, pessoa jurídica XYZ aluga automóveis, a pessoa jurídica XYZ, ela aluga os automóveis que pertencem à pessoa jurídica ABC. Então, quem é o contribuinte do IPVA? ABC. Quem é que vai ser cobrado pelo Estado para pagar esse IPVA? Pessoa jurídica ABC. Essa obrigação privada que a XYZ firmou não tem nenhum efeito, elas têm efeito apenas entre as partes. Ou seja,
Se a ABC for chamada para pagar, ela pode entrar com ação regressiva contra XYZ. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. A. O contrato é nulo, uma vez que altera, por meio de convenção particular, a condição de sujeito ativo da obrigação. Primeiro, que não fala de sujeito ativo, é sujeito passivo. Segundo, que o contrato não é nulo, tá? B. O contrato é válido e eficaz entre as partes, ok. Porém, não produz efeito contra a fazenda pública, ok. Que poderá exigir o IPVA do proprietário do veículo, que é a pessoa jurídica ABC. Ok, gabarito 72, letra B de bola. C. O contrato é válido e eficaz entre as partes e poderá ser oposto contra a fazenda pública. Ele é válido, mas não pode ser oposto contra a fazenda pública, tá? D. O contrato é válido e eficaz entre as partes e poderá ser oposto contra a fazenda pública, não pode ser oposto contra a fazenda pública, tá? Ele tem validade entre as partes? Tem, mas ele é inoponível ao poder público. 72, gabarito, letra B de bola. 73. Pedro adquire imóvel de João, ou seja, João era o proprietário do imóvel e vendeu para o Pedro. O imóvel foi transferido para o Pedro, que o alugava anteriormente a uma sociedade empresária. Sobre esse imóvel estavam pendentes de pagamento os seguintes tributos: IPTU, contribuição de melhoria, taxa domiciliar de coleta de lixo e taxa de inspeção sanitária devida pelo poder de polícia em função da atividade empresarial, certo? Essas aqui, tudo isso aqui está relacionado com a pessoa jurídica que alugava antes. Em relação à responsabilidade tributária, assinale a opção correta. Pessoal, aqui a gente precisa ter a seguinte ideia, certo? Sempre que você adquirir um imóvel, em regra, sempre que você adquirir um imóvel, o que é que acontece? Você se torna responsável por eventuais tributos que estejam onerando aquele bem. Quais são esses tributos? ITR, IPTU, contribuição de melhoria ou então taxa para prestação de serviços destinados àquele bem. Desses quatro, quais que a gente tem aqui? Ó? A gente tem IPTU, ok, contribuição de melhoria, ok, taxa pela coleta domiciliar de lixo. É ou não é uma taxa por uma prestação de serviço público destinada àquele bem? Coleta lá domiciliar de lixo, vai lá no seu domicílio recolher o lixo? É. Então, o que é que acontece? Esses três são transferidos para o adquirente. Esse daqui, taxa pelo exercício do poder de polícia, não se transfere. Quem é que vai ter que pagar? A própria pessoa jurídica, tá? Com relação à responsabilidade tributária, assinale a afirmativa correta. A. Pedro, adquirente do imóvel, só se torna responsável tributário do IPTU, ok, da taxa de coleta domiciliar de lixo, ok, e da contribuição de melhoria, ok. Permanecendo João como sujeito passivo da taxa de inspeção sanitária. Pessoal, vamos só ver se alguma questão ele joga essa taxa de inspeção para a pessoa jurídica, que ocupava antes. B. Pedro só se torna responsável tributário pelo IPTU e taxa de coleta domiciliar de lixo. Permanecendo João como sujeito passivo da taxa de inspeção sanitária e da contribuição de melhoria. Aqui está falso. Pedro é o responsável tributário de todos os tributos. Falso também. João continua sendo sujeito passivo de todos os tributos. Falso também. Então, dessas aqui, a melhor opção seria o gabarito letra A. Lembrando que, como essa taxa de inspeção sanitária é em relação às atividades da PJ, na prática, pelo menos aqui no município de Fortaleza, essa taxa ficaria a cargo da pessoa jurídica. De qualquer forma, na falta de opção melhor, 73, gabarito letra A. Questão 74. Determinada pessoa física adquire de outro estabelecimento comercial, olha só, e segue na exploração de suas atividades. Pronto. Cessando o vendedor toda a atividade empresarial. Nesse caso, em relação aos tributos devidos pelo estabelecimento comercial até a data da aquisição do referido negócio jurídico, o novo adquirente responde como? Ora, se o alienante cessou o exercício das atividades, como é que esse adquirente vai responder? Ele vai responder integralmente por todos os tributos, tá? Se o alienante não tivesse cessado, aí responderia subsidiariamente. Mas como o cara cessou, só sobrou o adquirente responde integralmente. Questão 74, gabarito letra C. Questão 75. A empresa ABC Limitada foi incorporada pela empresa XYZ Limitada. Então, aqui, a empresa ABC Limitada foi comprada pela empresa XYZ Limitada em 15 de junho de 2011, sendo que os sócios da empresa incorporada se aposentaram 7 dias após a data da realização do negócio jurídico. Ou seja,
na data da realização do negócio, eles eram ainda sócios, tá? Em 30 de junho, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal apurou o crédito tributário anterior à data da incorporação, resultante do não recolhimento de imposto de renda, CSLL e outros tributos devidos da responsabilidade da empresa ABC Limitada, que foi comprada. Pelo exposto, o crédito tributário deverá ser cobrado de quem, pessoal? A empresa ABC foi comprada pela empresa XYZ. Quem é que vai responder? A empresa XYZ, tá? O crédito tributário deve ser cobrado da empresa XYZ Limitada. Pessoal, se você vai comprar uma empresa, você vai responder pelas dívidas tributárias dessa empresa que você está comprando. Simples assim. 75, gabarito, letra A. 76. Determinada pessoa, havendo arrematado imóvel em leilão judicial, ocorrido em processo de execução fiscal para a cobrança do IPTU. Curiosamente, pessoal, cobrança de IPTU, para a cobrança de IPTU não existe essa questão de bem de família, tá? Que ser impenhorável, pode sim ser penhorável para pagamento de IPTU. Ele vem a sofrer a exigência pelo saldo devedor da execução não coberto pelo preço da arrematação. Que situação é essa? Imaginem só. Determinado imóvel estava devendo 50 mil reais de IPTU e quando fizeram a alienação no leilão judicial só conseguiram arrecadar 40 mil. O que é que acontece? O adquirente desse imóvel em leilão vai pagar, em asta pública, né, vai pagar os 40 mil e os 10 mil que faltaram, ele pode ser cobrado novamente. E aí, em regra, pessoal, adquirindo imóvel, você se responde pelas dívidas tributárias. Só que a aquisição em asta pública é uma exceção. O valor de todos os tributos vão ser subrogados no preço da arrematação. Aquilo que eventualmente faltar não pode ser cobrado do adquirente, tá? Essa exigência ela arrematou, certo? E está sendo cobrado, tá? Essa exigência é ilegal, pois o crédito do exequente se subroga sobre o preço da arrematação, exonerando o arrematante quanto ao saldo devedor. Então, bastava saber que era ilegal que você já respondia a questão. 76, letra B de bola. Questão de número 77. Na denúncia espontânea, o sujeito passivo tem direito à exclusão de quê? Pessoal, o que é essa denúncia espontânea? Denúncia espontânea, se você pratica alguma irregularidade na arrecadação de algum tributo, o poder público vai fiscalizar, certo? Ele sempre fiscaliza. Antes de ser iniciada essa fiscalização, você tem a opção de se apresentar voluntariamente, confessar a prática daquela irregularidade, fazer essa denúncia espontânea, como se fosse uma autodenunciação, certo? E por que você faria isso? Porque com isso você vai ter algum benefício. Qual é o benefício? Vai haver o perdão da multa. Você chega lá, olha, poder público, eu pratiquei esse ilícito, ou seja, se eu pratiquei um ilícito, eu teria que sofrer uma multa, né? Pratiquei esse ilícito, teria que pagar tributo, teria que pagar juros e teria que pagar multa. Mas eu estou aqui confessando. Estou confessando e com base nessa minha confissão, o que é que vai acontecer? Eu vou receber o perdão pelo pagamento apenas da multa. Vou ter que pagar juros? Vou ter que pagar juros. Vou ter que pagar o tributo? Vou ter que pagar o tributo. Vou ser perdoado apenas do pagamento da multa. Questão 77, letra D de dado. Questão 78, tá? Pizza Aqui Limitada, empresa do ramo dos restaurantes, adquiriu o estabelecimento empresarial Pizza Já Limitada. Então a Pizza Aqui adquiriu a Pizza Já. Continuando a exploração desse estabelecimento, porém sob uma razão social diferente. Então ele adquiriu e continuou a exploração de atividade econômica. É correto afirmar que a Pizza Aqui responde solidariamente pelos tributos devidos pela Pizza Já até a data do ato de aquisição do estabelecimento empresarial, se a Pizza Já cessar a exploração da atividade. Pessoal, se ela cessar a exploração da atividade, o que é que acontece? Ela não responde solidariamente, ela responde como? Integralmente, tá? B. Caso a Pizza Já prossiga na exploração da mesma atividade, dentro de 6 meses contados da data da alienação, isso aqui é que foi vendida, né? A Pizza Aqui responde subsidiariamente pelos tributos devidos pela Pizza Já até a data do ato de aquisição do estabelecimento. Ok, por enquanto vamos deixar aqui no stand-by, letra B, tá? C. Caso a Pizza Já mude de ramo de comércio dentro de 6 meses contados da data da alienação, então a Pizza Aqui será integralmente responsável pelos tributos devidos até a data da aquisição. Pessoal,
Não importa se muda ou não de ramo de comércio, desde que atue em atividade empresarial dentro desses 6 meses. Acontecendo isso, não responde integralmente, tá? Responde subsidiariamente. D. Caso o negócio jurídico não fosse a aquisição, mas a incorporação, essa última estaria isenta de qualquer responsabilidade referente aos tributos devidos pela pizza já até a data da incorporação. Falso, tá, pessoal? Fusão, incorporação, aquisição, transformação, todas essas operações empresariais geram responsabilidade para a empresa resultante. Gabarito definitivo, portanto. Questão 78, letra B de bola. Questão 79. Mauro Ricardo decidiu não pagar o imposto de renda do último ano, pois sua esposa Ana, servidora pública, sofreu um acidente de carro e foi declarada absolutamente incapaz, em virtude de traumatismo craniano gravíssimo. Ocorre que a Receita Federal efetuou o lançamento e notificou Mauro, nos termos da lei, acerca do crédito tributário em aberto. Quando Mauro recebeu a notificação, ele se dirigiu à Receita e confessou a infração, prontificando-se a pagar de imediato o tributo devido sem multa ou juros de mora. Então, olha só, ele não pagou, praticou irregularidade, certo? Como eu tinha falado, praticou irregularidade, então vai ganhar de brinde, vai levar para casa de brinde uma multa. O que é que acontece? Vai ter que pagar agora o tributo, juros, correção da monetária e mais uma multa. Ele poderia ter voluntariamente se apresentado lá e feito essa denúncia espontânea. Só que aqui, ó, ele só se dirigiu à Receita Federal após ter recebido uma notificação. E, pessoal, depois que a Receita Federal, depois que o Poder Público faz qualquer notificação do sujeito passivo em relação àquele ilícito, àquela irregularidade, a gente já não considera mais uma denúncia espontânea. Por quê? Para ser espontânea, teria que ser antes da notificação. Não foi espontânea. Ele foi por quê? Ele foi espontaneamente? Não, ele foi porque foi notificado. Então aqui ele já não tem direito mais à denúncia espontânea, vai ter que pagar o tributo, juros e multa de mora. Item A. A confissão de Mauro tem um condão de excluir sua responsabilidade sem a imposição de qualquer penalidade, entretanto ele deve pagar o tributo devido acrescidos juros de mora. Falso, porque não se aplica mais denúncia espontânea aqui. B. Mauro somente se apresentou à Receita após notificação, o que exclui qualquer benefício oriundo da denúncia espontânea, correto? Devendo ele recolher o tributo devido, a penalidade imposta e os juros de mora. Gabarito, portanto, letra B de bola. C. A incapacidade civil de Ana tem reflexo direto na sua capacidade tributária. A gente já viu que não, né? Mas o que significa dizer que, após a sentença judicial de interdição, Ana perdeu igualmente a capacidade tributária, estando livre de quaisquer obrigações perante o fisco. Pessoal, se isso acontecesse, o que é que ia acontecer? O Mauro ia passar todo o patrimônio dele para o nome dela, que aí não ia pagar um imposto nunca mais na vida. Muito fácil, né? Se fosse assim. Capacidade tributária não depende da capacidade civil, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente viu uma questão atrás que o Pedro, né, era uma criança de 3 anos de idade, e essa criança com 3 anos de idade tinha total capacidade tributária. D. Caso Mauro tivesse procedido com mera culpa, ou seja, se a sonegação tivesse ocorrido por mero esquecimento, ele poderia pagar somente o tributo e os juros de mora, excluindo o pagamento da mora. Falso também, tá? Desde que seja denúncia espontânea, pessoal, ou para ser denúncia espontânea tem que ser espontaneamente, tem que ser antes da notificação. E vamos lá para a nossa última questão, questão de número 80. Em procedimento de fiscalização, a Receita Federal do Brasil identificou lucro não declarado por 3 sociedades empresárias que o obtiveram em conluio, fruto do tráfico de entorpecentes. Questão. Sobre a hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta. Item A. O imposto sobre a renda é devido em face do princípio da interpretação objetiva do fato gerador, também conhecido como princípio pecunia non olet. Pessoal, perfeito, tá? A questão aqui é o seguinte, ó. Essas empresas estavam traficando drogas, né? Estavam traficando entorpecentes, ganhando lucro com isso. Esse lucro vai ser tributado ou não vai? Claro que vai, pessoal. Se essa renda oriunda de tráfico não fosse tributada, estaria, na verdade, beneficiando essas empresas, né? A gente que trabalha na licitude estaria pagando imposto de renda e a empresa que trabalha na ilicitude estaria ganhando benefício fiscal. Que interessante, né? Que seria? Pessoal, não interessa se o fato gerador é lícito ou se é ilícito. O cara que é traficante, ganha 150 mil reais por mês, traficando droga, vendendo droga, ele tem, pelo menos em tese, ele tem que pagar imposto de renda, ele tem que fazer a declaração do imposto de renda. Inclusive, é por isso que o pessoal faz tanta lavagem de dinheiro. É para pagar os tributos e fazendo tudo isso certinho,
ele dá uma aparência de legalidade, uma aparência de licitude a essa renda, tá? Então, perfeito aqui, ó, gabarito, letra A. Vamos ver a B. Não cabe tributação e sim confisco da respectiva renda. Tributo não é confisco, tá, pessoal? C. Não caberá tributo, uma vez que tributo não é sanção por ato ilícito, aqui não é sanção. Ah, ganhou dinheiro com tráfico de droga, ele vai ser punido na esfera criminal. Aqui é simplesmente cobrança de um tributo porque o cara aferiu renda. Se encaixou na hipótese de incidência, então vai incidir o tributo, tá? D. Caberá aplicação de multa fiscal pela não declaração de lucro, ficando afastada a incidência do tributo. Errado. Sem prejuízo da punição na esfera penal. Princípio pecúnia non olet. O dinheiro não tem cheiro, não interessa de onde vem esse dinheiro, ele sempre será tributário. Questão de número 80, gabarito, letra A. E com isso a gente encerra essa nossa unidade, pessoal. Eu aguardo vocês na próxima. Abraço.